Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod, um videocast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das outras pessoas. E aqui a gente mostra relatos, histórias e imagens para você ver quão grande foi essa transformação na vida das pessoas. A ideia aqui é fazer com que jovens se inspirem nos nossos convidados, aí escolham uma profissão, uma especialização, mas também aquele profissional já experiente que vê um conteúdo aqui, queira se aprofundar um pouco mais, que aqui seja um ponto de conexão entre os nossos convidados e esses profissionais já experientes que trabalham na área. Mas o principal propósito do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Aquela pessoa que se identificar com alguma dor, alguma deformidade, algum desconforto e veja o caso aqui ser apresentado e se identifique, que também a gente seja um ponto de conexão entre os nossos convidados para essas pessoas que precisam e que elas possam ver que tem solução os casos delas. Para que tudo isso possa acontecer, a gente tem o apoio aqui de alguns patrocinadores e um deles é a MaxFix, sistema de placa e parafuso da Sartori. Falo sem medo de errar, o melhor material nacional na atualidade. Um mix de placa muito bom, opções de placa. Os bucomaxilos que estão me vendo aí sabem como que é a pega do parafuso, quando o parafuso não pega na chave. É um problema. E aqui se tem uma qualidade muito boa de parafuso, uma adaptação do parafuso na placa excelente. E é um custo-benefício muito bom também, que você não vai ter problemas com convênios. E vocês, distribuidores, todo o Brasil, também é uma excelente opção de um material para tornar a sua operação ainda mais viável. Outro patrocinador é a Neo Custom, sistema de prótese customizada da Neorto, uma experiência para o cirurgião na transformação de alguns pacientes, como a gente fala aqui, na confecção dessa prótese. É uma prótese elaborada e confeccionada que se encaixa diretamente no osso do paciente, uma prótese produzida para se encaixar no osso do paciente, exatamente no formato da tomografia do paciente. Então tem várias próteses de ATM, mandíbula, maxila, prótese de quadril personalizada, ombro. Então vários sistemas aí que a Neorto tem e oferece para os seus pacientes. Outro patrocinador que nós temos aqui é a Ortoface, há 24 anos no mercado, com várias soluções de materiais para sua cirurgia, uma logística impecável no Brasil todo, que eu tenho a honra de estar junto com eles aqui. E o outro patrocinador é a Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Então, você, cirurgião, que tem uma secretária que quer melhorar a comunicação, melhorar a parte de vendas dentro do consultório, de retenção de pacientes, boas práticas, gestão do tempo, aqui é um portal que vai ter tudo isso de uma forma simples, fácil, que pode assistir quando quiser e que cabe no seu bolso. Dito isso, temos aqui hoje uma fera e que vai estar, sem esquecer das plataformas onde a gente vai transmitir, YouTube, Spotify e na TV+, canal lá do Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia, na TV aberta, tá? A gente vai estar lá. E, cara, hoje tá trazendo um cara aqui que não tem tempo para nada, um cara que foi difícil achar um horário na agenda. A gente conversou num evento que a gente se encontrou mais uma vez, a gente já tinha conversado sobre isso, falei para ele, fiz o convite, e ele aceitou prontamente, que foi uma honra para tê-lo aqui. A gente sabe a rotina insana que ele tem, e é um cara que extremamente antenado, um cara que se adapta a essa nova modernidade da especialidade, um cara com a formação sólida dentro da bucomaxilo e que vem crescendo muito, e a gente vai ver o porquê desse crescimento tão exponencial nos últimos tempos. Por isso eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Frederico Deliberador. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Eu acho que depois de uma apresentação dessa, eu acho que eu vou copiar ela e vou falar, olha, o Luiz um dia me apresentou dessa forma aqui, eu acho que talvez esse lugar não seja para mim, mas vamos lá, eu tô aqui à disposição para colocar um pouquinho desse bate-papo aí, né, dessa formalidade, essa informalidade que é um podcast, e que você tem feito isso aí com grande maestria. Eu acompanho diariamente, né, eu acompanho não só os episódios na sua integralidade, mas como os cortes também, né? Legal, a gente já falou disso, né? Que corte é um negócio que interage às vezes muito mais, ele é muito mais afável para o dia a dia corrido de todos nós, né? Às vezes você não quer assistir 1 hora, né? Você quer pegar um trecho e aquele trecho te leva a assistir 1 hora. Sim. Então, o Na Face Pod aí é espetacular. Que legal, cara. Há pouco nós encontramos
uma outra bucomaxilo aqui. Bastidores. Nos bastidores aqui, né? E eu ainda comentei ali, e eu vou repetir agora, que sair do 0 e ir pro 1 tem um abismo, né? Então esse do 0 pro 1, eu não tô falando em 100, em 50, em 60. Tô falando do 0 pro 1, né? E isso tem um abismo gigantesco. As ideias, né? Eu tenho certeza que você teve essa ideia na tua cabeça por muito tempo. Né? Eu acho que você deve ter, assim como eu faço no meu dia a dia, eu tenho milhões de ideias, né? A cabeça não para de maquinar, de funcionar, e a gente tenta ficar viabilizando as ideias, colocando ela para colocar no papel já é difícil. Sim. E para colocar ela na prática, como esse podcast aqui que você criou aqui, deve ter sido muito difícil. Então, eu acho que isso aqui tem um valor imensurável. Eu acho que as pessoas daqui a 10 anos, 20 anos vão olhar isso aqui e vão falar assim, pô, aquele cara pegou e desbravou não sei quantos profissionais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, de tantos estados que tem tantos profissionais assim espetaculares, e eu não me incluo nisso. Eu tô falando das pessoas que eu já assisti, que colocaram o pé aqui, e de tantas outras que virão ainda. Então eu acho que você tá aí num lugar muito legal, numa situação muito legal mesmo, e continue. Cara, não desista, vá lá, siga em frente, que isso aqui é muito bom pra gente. Que legal, cara. Eu fico, porra, você falando aqui, fiquei arrepiado aqui por essa apresentação e essa mensagem que você passa, e eu fico muito feliz de você ter até entendido tudo isso, cara, porque realmente é difícil, né? E a gente às vezes tem que executar, às vezes a gente acaba esperando a perfeição para iniciar, né? Pô, e começa, né? Tem que começar. Começa errando. Todo mundo começa errando. Exato. Não existe um início sem erros, né? Eu concordo que repetir o erro, a gente não pode. Isso não pode acontecer. Mas somente errando que você vai aprender a fazer o certo. Uma certa época da minha vida eu treinei Muay Thai. Isso lá atrás, na faculdade ainda, né? Aí um dia eu perguntei assim, mas como é que eu vou aprender a lutar? Eu assim, apanhando. Pera lá. Então é mais ou menos isso. Você vai aprender errando. E é assim que a gente vai evoluir, assim que a gente vai se tornar melhor no nosso propósito, no nosso dia a dia. Mas fica fácil quando traz pessoas como você aqui, de contar a história, daí eu só fico ouvindo aqui. Que isso. Cara, você já tinha participado de um podcast ou não? Não, é o meu primeiro. É mesmo? Meu primeiro. Caramba, que legal. Então, isso que eu tô falando, assim, quantos podcasts voltados para esse foco, e que também você tem um foco, mas você abre muitas arestas, assim, e que atende a muitas áreas, né? Eu vejo advogado, bucomaxilo, médico, isso, espetacular. Mas quantos podcasts tem desse aqui hoje no estado do Paraná? Verdade. Um? Se eu for falar nos teus modos, é só o teu. Então, assim, então, assim, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, é meu primeiro podcast que eu tô participando. Live eu já fiz um monte, né? A gente vai fazendo isso. Eu acompanho, eu sempre vejo. E você é muito habilidoso pra isso. E você gosta... Cara, mas eu penso como você. Eu penso dessa forma, assim. Vamos fazer. Vamos fazer. Dá a cara. Dá a cara a tapa. Vamos lá, vamos fazer. Se der errado, olha... Eu costumo seguir algumas pessoas no Instagram que a palavra deles me agrada, né? E isso é normal, é uma questão da empatia, etc. E um cara que eu sigo muito é o Rubinho Barrichello e a família dele lá. E ele fala do negócio mais ou menos assim, ó, que 33% gosta de você, 33% não tá nem aí, 33% não gosta de você. Então, assim, trabalha para aqueles 33% que gosta de você. Então, assim, esses 33%, se você fizer errado, vão olhar para você e falar assim, cara, que legal que esse cara fez isso, entendeu? Então, acho que desse jeito que a gente vai trabalhando. Perfeito. É assim que a gente vai tocando. Cara, você nasceu aqui em Curitiba? Não. Eu sou um legítimo pé vermelho. Eu nasci em Umuarama, em 1982, no Hospital São Paulo, cidade onde meu pai trabalhava. Meu pai é funcionário público, então ele pingou o interior ali nos primeiros 10 anos de carreira dele, aproximadamente, eu acho. E a última cidade que ele esteve no interior, antes de vir para Curitiba, foi Umuarama. E daí ali eu nasci. Mas eu com 4 anos eu já vim para cá. Você é único? Não, eu tenho 2 irmãos. Então eu sou o mais novo.
Eu tenho um irmão mais velho, que é promotor de justiça, um irmão do meio, que é tenente-coronel aviador, também funcionário público. Esse que ele seguiu a paixão da família, que é a aviação. A gente gosta muito de aviação. Todos gostam. E eu que fui para a área da saúde na odontologia. E já tinha esse plano para você na tua cabeça, já era isso que você queria? Olha, não. Eu vou contar para você a história, porque essa história eu repito para todos, assim, e ela é muito engraçada. Eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava na rua Coronel Diossídio, esquina com a Avenida Batel, onde tradicionalmente tem um restaurante lá que todo curitibano conhece, todo mundo que vem para Curitiba conhece. E eu estava no sinaleiro parado e virei pro meu pai, eu tinha 17 anos de idade. Eu falei, pai, o que eu devo fazer de profissão? Ele falou assim, olha, você tem que fazer alguma coisa que te traga sustento, né? Isso é uma questão óbvia, né? Eu falei assim, tá, mas quanto de sustento? E eu lembro exatamente como ele falou para mim. Ele falou assim, olha, você gosta da vida que eu te dou, que eu te proporciono, né? Ao longo da tua adolescência, da tua infância, tudo aquilo que você pôde fazer, que eu consegui te entregar como pai. Eu falei, pô, acho legal pra caramba. Você me deu várias possibilidades que eu acho que poucas famílias tiveram, né? Enfim, naquele meu mundo, na minha cabeça naquela época, né? E daí ele falou assim, então busque um trabalho que te dê a mesma qualidade de vida que eu te dou. Caramba. 17 anos de idade, né? Isso. Tomando essa, assim... não, 17 anos, né? Eu falo que meu pai é meu pai 1 milhão de vezes, né? Então eu falei assim, pô, acho que você tá coberto de razão, né? E estava coberto de razão. Sim. E eu sempre gostei de trabalho manual. Sempre gostei de trabalhar com ferramenta, etc. Mas eu não me via sendo um engenheiro. Eu me via tratando não, mas servindo pessoas, de alguma forma atendendo pessoas, me relacionando com pessoas. Eu sempre gostei de conversar, etc. E daí eu falei assim, pô, e odontologia? Odontologia, meu pai falou, é uma profissão interessante, acho que é uma boa. Bom, nessa época, minha cunhada, a Tatiana Deliberador, estava fazendo odontologia, estava cursando odontologia, em Umuarama, na Unipar. E eu fui para lá um final de semana e vi um pouquinho do mundo dela e falei, tá aí, vou fazer esse negócio de odontologia, vamos ver qual é. E me apaixonei pela profissão. Acho que é um troço espetacular. Assim. Eu amo minha profissão, eu gosto muito dela. E foi exatamente dessa forma que eu entrei na faculdade. Teve as dificuldades que tiveram, teu pai ajudando? Meu pai me ajudou, né? Sempre me ajudou. Eu sempre teve suporte da minha família, né? Meu pai e minha mãe. Assim, eles sempre me deram o suporte necessário inicial. Né? Depois você vai lá e... Vai sozinho. Mas... Mesmo porque meus pais, eles nunca tiveram uma condição... Não é que sobrava? Nunca sobrou. Nunca. Mas nunca, jamais. Meus pais, a história deles é eles casaram sem dinheiro e sem ter lugar para morar, com 18 anos de idade. Foram morar no fundo da casa dos meus avós. Então, eles nunca tiveram uma condição da qual eles não tivessem necessidade de trabalhar, aquela historinha, né, de vender o almoço para pagar a janta. O começo da vida deles foi assim. E eles lutaram para que eles tivessem uma condição boa de vida no futuro e para que dessem uma condição boa de vida aos filhos. E eu acho que vem daí a minha história, talvez ipsis literis o que os meus pais passaram, assim como os meus irmãos. Eles lutaram para ter uma situação na qual eles tivessem uma boa condição de vida, mas através de trabalho, através de estudo. Formou os três, né? Fomos os três casados, os três com filhos, os três tudo bem, tudo tranquilo. Todos seguem bem a vida, graças a Deus. E graças à educação dos meus pais. Sim. E aí você fez a odonto e nesse período, até muitos falam aqui que muitos entram na odontologia e vê assim, pô, não era bem aquilo que eu queria. E aí você escolheu a bucomaxilo, cara, que tem, querendo ou não, ela tem uma distância, né? A bucomaxilo é um tanto quanto distante da odonto. E como que foi a tua escolha para ir para a cirurgia? Eu acho que na época que eu estava na odontologia, né, cursando, a bucomaxilo estava distante eu vou usar uma expressão, mas que não me entendam mal, mas pela agressividade da especialidade. Vamos lá. Então, muito se mantinha longe o aluno da graduação da cirurgia pela forma com que os alunos eram tratados dentro da disciplina de cirurgia. Isso é um fato. Sim. É um fato, né? O mundo mudou, mas naquela época, eu estou falando de 25 anos atrás. Eu entrei na faculdade em 2001. Eu entrei na universidade em 2001.
Mas o que me aproximou foi o trabalho. Porque quando eu entrei na faculdade, meu pai pagou a minha faculdade. Eu estudei na PUC, na Universidade Católica aqui de Curitiba. Eu estudei na PUC. E beleza. Primeira semana, segunda semana de aula. Pai, vai ter festa esse final de semana. Ele disse, vai. Tá, mas eu tenho dinheiro para pagar a tua faculdade. A tua festa eu não tenho. Tá, mas então como é que eu vou pra festa? Né? Como é que eu vou pra festa? Isso é inerente de qualquer aluno, né? Sim. Você vai ter a festa faz parte da... mas como é que eu vou, né? Eu tenho que arranjar dinheiro. Como é que eu vou arranjar dinheiro? Tenho que trabalhar? Ué. Então normal. Vai trabalhar. Normal, não é? Qual é a surpresa? Nenhuma, surpresa nenhuma. Mas eu, aluno de ensino médio, escola particular, meu pai sempre me dando tudo, chegou um momento que eu falei, não, peraí, agora para eu pagar os meus desejos, minhas vontades, eu vou ter que trabalhar. Tudo bem, então, mas dá tempo de trabalhar? A PUC era integral, mas tinha umas lacunas. Eu falei, opa, mas eu acho que trabalhar eu não consigo ser CLT, mas um estágio eu consigo. Fui correr atrás do estágio. Consegui um estágio de datilógrafo, olha só, de datilógrafo no IML, que pagava vale transporte, que eu não precisava, que eu podia trocar. Na época, o vale transporte, você muito bem deve se lembrar, era uma moeda aqui em Curitiba, as fichas, e eu recebia um saco de ficha por mês, e mais um salário que eu recebia lá, que era pelo CIEE, enfim, era todo um processo que existe até hoje. Até. Tá, mas datilógrafo no IML não cabia a mim. Eu consegui realocar esse estágio para o Hospital da Polícia Militar aqui em Curitiba. É um hospital, na época, impecável. Eu não sei como ele está hoje, mas era assim... No mesmo lugar? No Marçabag ali? No mesmo lugar. Hospital da Polícia Militar. Não é o hospital militar, não é o HGC. É o Hospital da Polícia Militar, Sim. lá perto do Botânico. Ali. Tá. Eu não sabia o nome da rua. Acho que é o Marçabag ali. Não sei se ela muda de nome, mas é por aí. Um baita no hospital. Uma instalação espetacular, muito bem cuidada pela Polícia Militar, pelo Estado, enfim. E consegui um estágio. Fui conversar com o coronel que cuidava do setor de saúde na época. Ele, não tem problema, pode vir. Tá? Eu só realoquei o ponto físico que eu ia trabalhar. E meu estágio continuava sendo a Secretaria de Segurança. Né? Você chegou a datilografar ali no e-mail? Não. Nem cheguei a encostar numa máquina de escrever. E fui para o hospital. Eis que lá tinha uma série de profissionais, de cirurgiões dentistas, alguns civis e outros do quadro funcional da Polícia Militar. E eu conheci um cara chamado Carlos Laudevir, também especialista em cirurgia bucomaxilofacial, que na época cursava, e eu falei anteriormente na conversa com o coronel lá do setor de saúde, eu falei, eu gosto muito de cirurgia, não sei por que eu falei, se for um estágio em cirurgia, para mim, ok. Na minha cabeça, cirurgia, sangue, enfim, coisa de moleque ainda, coisa de aluno novo. Não, tá bom, então vamos lá, tem um bucomaxilo aqui que vai te receber. E era o mais novo, era o recém-chegado, tenente ainda na época, Carlos Laudevir, que estava cursando a especialização com o Frauzemir Lopes, já aposentado do Exército, Frauzemir Lopes. A especialização, se eu não me engano, na época que ele estava cursando em Maringá. Então, foi um cara espetacular, porque ele me ensinou muita coisa antes de eu ter a disciplina de cirurgia na faculdade. A gente não pode falar essas coisas aqui, né? Mas assim, eu fiz cirurgia lá antes de fazer na faculdade. Então, assim, eu falo... te ensinou muito, né? O meu primeiro professor da cirurgia foi o Carlos Laudevir. Ele é um amigo meu até hoje, é um cara espetacular, idôneo, corretíssimo, um baita cirurgião. E que eu tenho a honra de ter a amizade até hoje, assim. E foi meu primeiro professor de cirurgia. E daí eu realmente me apaixonei pela bendita da cirurgia. Minha faculdade foi focada em cirurgia. Dali pra frente foi cirurgia. Eu falo pra todo mundo, eu não escondo isso ninguém. Eu era um 7 em tudo. 10 em cirurgia. Não, é mesmo. Na odontologia eu fui assim. Eu foquei em cirurgia. E nunca nem pensou em clinicar, né? Você sabe que isso é uma coisa que eu conto até hoje, assim. Não. Nunca pensei em fazer uma restauração. Mas ela é necessária. Tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Porque a habilidade
A primeira habilidade que a gente tem que criar, ela não é técnica. Ela é aqui, ó. Se eu não souber conversar com o meu paciente, eu não vou ter esse paciente. Seja para a especialidade que for. E daí eu aprendi por A mais B. Eu tinha vergonha na faculdade. Eu não conseguia apresentar um trabalho em público lá na frente. Eu morri de vergonha. É mesmo? Nossa senhora. Eu não colocava o meu pé lá na frente. Eu pagava para os outros para não estar com o pé lá na frente. Era muito engraçado. Só que daí a duras penas, eu entendi que quando eu me formei, se eu não soubesse conversar com o meu paciente, eu não ia ter paciente. E eu precisava. Porque eu já tinha um consultório, eu já tinha uma sala. Mas que sacada tua, assim, de entender isso tão cedo, né? E daí eu tinha que fazer restauração, eu tinha que fazer limpeza, eu tinha que fazer todos os tratamentos praticamente que tinham dentro da odontologia para poder ter essa habilidade, para poder ganhar essa habilidade. Não dá para você chegar todo dia pro teu paciente e repetir sempre: olá, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? E daí o tempo lá fora, como é que tá? Esquece, isso não funciona. Isso não funciona, você tem que aproximar o paciente de você. Você tem que, não literalmente, mas colocar ele no teu colo. Você tem que trazer ele para perto. Ele não te conhece e você não o conhece. Então, quanto mais você tiver afinidade com ele, falar de hobby, falar de música, falar do restaurante que vai, do tipo de comida, de viagem, de tudo, melhor é a tua relação com ele, mais próxima é a tua relação. Isso daqui não é um método. Isso aqui é uma coisa natural. Que deveria, no caso, né? Deveria todo mundo sair do automático e entrar na consulta de 1 hora, 1 hora e meia, no bate-papo, para daí então você literalmente transformar aquela conversa num paciente efetivo, né? Mas quando fala de comunicação, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar, né? Quando falo de comunicação, eu sou apaixonado por esse tema. E você está falando de uma técnica de comunicação, né? De rapport, de conexão. Você chegou a estudar isso? Não, ou nunca. Você foi... Não, nunca estudei comunicação. Eu acho que na época da faculdade eu participei como é que chama? Aquela que fazia os eventos lá, semanas acadêmicas, enfim. A PUC tem isso, né? A PUC tinha bastante isso, junto com a Universidade de Tuiuti, com a Positiva até na época, tinha bastante isso. Fazia esses eventos e obrigatoriamente eu tinha que conversar com algumas pessoas que às vezes eu não queria conversar. Aí a gente começa a aprender um pouquinho do mundo. A gente começa a aprender um pouquinho do mundo do qual a gente começa a pisar e vai pisar lá na frente, né? E você começa a entender ego, você começa a entender política, você começa a entender o que falar, o que não falar, com quem falar, a hora de falar, né? Eu me lembro muito bem que eu já fui expulso de sala de coordenador de curso, porque eu falei uma coisa simples, que na minha cabeça era simples, quando eu tinha 18 anos, 19 anos de idade. Muito pesado. Soou com uma agressão, soou com uma agressão verbal absurda, mas faz parte. E eu aprendi demais aquilo. E essa coordenadora que me tirou de sala é uma queridaça, um amor de Tem pessoa. Contato, né? Não, faz uma comida árabe que quem estiver escutando aqui vai saber de quem eu estou falando. Faz uma comida árabe espetacular. Mas são fases, é um aprendizado, né? Muita gente me pergunta, questiona assim, como é que você fala assim? Eu acho que eu não falo diferente de ninguém. Não é isso, mas aqui eu já, né, caminhei bastante dentro disso para poder impactar, de certa forma, o público que eu quero. E às vezes até o público que eu não quero. Sim. É que eu tava falando uma coisa muito engraçada, né? Que o invejoso sempre tá te seguindo. É engraçado, assim, você impacta o público que você não quer também. Sim. Impacta. Sim. E eu vi um rapaz falando ontem num podcast de que é necessário o invejoso. Na hora que ele começou a falar, aquilo me chamou atenção, assim, eu falei, como assim? Não, é necessário. Porque ele vai fomentar a tua palavra para milhões de pessoas. Porque ele vai pegar assim, nossa, olha lá, olha o que o Kinaface pode estar fazendo, que absurdo. Só que nisso ele já mandou para... Olha o que ele tá falando aqui. Olha o que ele tá falando. Ele já fez propaganda para você, já tá tudo bem. E é necessário os haters, né? Nossa, é muito necessário. Muito necessário. Virou profissão, né? Sim. E ainda falando dessa comunicação, porque você é um cara... E era uma das perguntas que eu queria fazer para você, se você já tinha... os teus movimentos são pensados. Porque até eu trouxe um neurocirurgião aqui, não foi pro ar ainda, o Tomás Marcolini,
cara vidrado na rede social, e ele falou assim, ó, pode escrever aí, em 2027 vai ter médico fazendo Uber. Porque ele entende que a inteligência artificial vai substituir o atendimento normal. Uhum. Porque cada vez mais as pessoas não estão se conectando com as pessoas, né? Uhum. E o atendimento está deixando de ser humanizado, né? E você é um cara que faz isso. Você conversa com o paciente, você quer entender, você tem todo o lado emocional do paciente, né? E assim, ó, eu acho isso explica muito. Essa tua fala explica demais, por exemplo, um recém-formado bombar na internet. Por quê? Porque ele se comunica sem medo. Às vezes, pecando em questões éticas, assim, mas isso é extremamente discutível, porque ele ainda não tem o conhecimento daquilo e às vezes ele faz, às vezes não, na grande maioria ele faz aquilo de uma forma, do jeito que sai, ele fala, entrega aquilo e de repente aquele recém-formado, com 1 ano de trabalho, ele tem não sei quantos seguidores e tá tudo bem com isso. Mérito dele, ponto. Parem de criticar o número de seguidores, é mérito da pessoa. Sim. Para com isso. Ele tem tantos seguidores, a agenda dele tá para daqui a 6 meses. Parabéns! Parabéns a esse recém-formado. Mas porque ele se comunica. Isso explica muito esse tipo de profissional recém-formado. E não só na odontologia, pera lá, tô falando de tudo. Sim. Qualquer área. Ele usa um momento, às vezes, da vida dele que deu muito certo e alavanca a profissão dele. Já no início. Aí, em contrapartida, aquele profissional que está 20, 30, 40 anos no mercado e que não tem nenhum contato com esse processo que a gente está vivendo. Sim. E que você não pode abandonar e você não pode achar que não é válido. Instagram, Facebook, YouTube, o que for, Spotify, Deezer, o que for, você não pode. Não tem contato nenhum com isso e ele vai virar o Uber em 2027. É muito claro isso está muito claro para mim. É por isso que eu me coço. Eu falo, ou faz, não tem a opção. Você não tem opção. Tá falando, a China tá com um centro médico só de robô. Já. Cara, isso, lógico, né? Para chegar isso no Brasil, uma distância, muito mas tempo. Teus pacientes, provavelmente, antes de te conhecer, ele vai lá e consulta no Google, ele chega muito melhor informado hoje para você. Praticamente a totalidade. Eu questiono isso eles. Eu pergunto isso a eles. E a qualidade da informação que eles estão chegando? Depende muito de mim, porque sou eu que coloco a informação na rede. Pera lá, quem que tá colocando a informação na rede sou eu. Sim. Independente da forma como que você coloque. Seja, como você muito bem disse no início lá, pegando o teu celular e virando num story muito rápido lá e falando 15 segundos, 30 segundos, que é o que capta, né? Mais do que isso não vai captar. Por enquanto nós não vivemos o mundo do minuto, a gente está vivendo ainda, eu acho, os 15 segundos, não tem conversa, né? Então é dessa forma, não tem jeito. Então eu que estou entregando conteúdo para ele e ele vai atrás do meu conteúdo. Sim. Ele não vai buscar aonde eu me formei. Olha, isso é pesado, cara. É muito. Não tá nem aí, sim. É muito, porque, por exemplo, eu não me formei com distinção na PUC. Eu não fui o melhor aluno de turma. Mas a minha esposa, e me permita falar dela aqui, a Juliana Ongarato, Liberador, foi a melhor aluno de turma em 2008 na Federal. Ela tem a premiação Nilo Cairo. Ninguém sabe o que é isso. Olha que pena. Só quem se formou na Federal sabe. Isso deveria estar exposto para todo mundo ver. Aos 7 eventos, aos 4 eventos, exatamente. Exatamente. Que coisa, né? Eu falo assim, sempre eu tenho que ter alguém falando da pessoa, né? Eu acho o trabalho da minha esposa espetacular, o que ela faz é incrível, e eu falo para todo mundo, ela é Nilo Cairo. Se ela é hoje assim, é porque ela estuda. Sim. Estudou muito, né? E é a pessoa que é. Então, e isso no resultado final, por mais que as pessoas não se importam com isso tanto, mas isso no resultado final tem um impacto, né? E daí depois que ela entrega o resultado, as pessoas olham lá na parede, lá, premiação Nilo Cairo. Daí, mas tem um porquê, né? Sim. Tem uma linkada. Daí no final acaba linkando. Mas não é a primeira coisa que chama atenção. Que a primeira coisa que chama atenção hoje, independente da idade, eu vejo muito mais nos jovens, porque os jovens estão todos muito mais ligados a isso daqui, sim, né, ao celular e assim por diante.
Mas todas as idades hoje, assim, independente, 60, 70 anos, tá lá no celular olhando. Mas, doutor, me manda um antes e depois. Eu falei, um antes e depois. A senhora me pedindo antes e depois, pô, que espetacular. Eu acho isso incrível. Eu acho isso muito legal. Mudou muito, Mas né? eu acho muito legal, muito legal. Eu trago alguns bucomaxilos aqui, acho que já te agradeço por você acompanhar a maioria deles, e eles falam de uma dor muito similar, que é a parte de gestão da clínica. Porque vocês saem da residência, vocês têm que começar a sair cirurgião e se ver como um gestor, né? E você faz isso muito bem, né? E você é um dos caras que fala abertamente sobre isso e fala sobre precificação sem tá nem aí. E as pessoas têm medo de falar sobre isso, né? De colocar valor no seu trabalho. Você teve dificuldade nessa transição para a parte de gestão? Como que você chegou até aqui, assim? Medo. Medo. Muito medo. Muito medo. Porque em um momento aí de questões práticas, eu me formo tendo convênio. E na época o convênio para mim era espetacular. Você tá no convênio, tá os bem. únicos bucomaxilos da Clinipan na época era eu e a Rafaela Escariô. A Rafa ficava, que foi minha orientadora de mestrado, com muita felicidade para mim. Ela ficava com a parte hospitalar ali na Vicente Machado e eu ficava com os clínicos. Então, era um giro gigantesco. Beleza. Aí eu fui funcionário público por muito tempo. Eu trabalhei na prefeitura por muito tempo. E terminei no ICS, minha vida pública, minha vida como funcionário público. E eu lembro quando eu estava no ICS, era 4 horas por dia. Eu falei, não, eu vou abandonar isso aqui. Era um valor X, um CLT lá, né? Era um valor X, mas como é que eu vou fazer para pagar a conta? Preocupações, medo. Até o dia que eu lembro exatamente um fato que ocorreu, é que a babá da nossa filha, minha filha da Juliana, da Laurinha, pegou Covid e eu falei, preciso pegar minhas férias. Eu tinha os últimos dias de férias que tinha lá no ano para cuidar dela. Fico ali fazendo um meio de campo junto com a Ju, minha esposa, e daí a gente dá conta, né? Pedi minhas férias. Aí a resposta que eu tive da RH, assim, precisa de 2 semanas de antecedência para requerer tuas férias. Eu peguei um receituário, eu tava com um receituário na frente, falei assim, pedi minha demissão. Assim, ó, peguei o receituário, escrevi, carimbei, sem cumprimento de aviso prévio. Pum. Eu falei, é hoje. É hoje porque eu não aceitei aquilo, mas não aceitaria. Né? Cara, que coragem. Eu já tinha posicionamento para isso. Eu acho, já tinha criado maturidade para tomar aquela decisão. Já tinha nascido. Não, já tava, sim. Mas eu precisava cuidar dela. Precisava cuidar da minha filha. Minha filha é mais importante que qualquer coisa. A minha família, a minha unidade familiar é mais importante que qualquer coisa. Não são 2 semanas de antecedência não. Tchau, trabalho. Que é 2 semanas, tá aqui. Ali eu, acabei o trabalho ali e falei, agora é PJ. PJ puro. Esquece. E essa virada de chave é espetacular, meu amigo. É espetacular. É espetacular. O CLT ele funciona por um período. E eu acho que ele é salutar por um período. Depois, o abandono, que eu não posso chamar de abandono, que é fase de transição. É uma transição. Você tem que viver essa transição. Se libertou ali. E daí você se liberta e você vai pro PJ e esquece o CLT. Tá? O CLT não funciona. A partir de um certo momento não funciona. Porém, vamos lá, eu não quero ser extremista. Tem gente que se adapta ao CLT até o resto da vida. Com uma estabilidade. Com estabilidade, talvez, ele tá tudo bem. Falsa estabilidade, talvez. Mas o X, ele gostou daquele X que ele recebe e tá tudo bem para ele. E dentro da perspectiva de vida dele, do provisionamento daquilo que ele quer fazer na vida dele, aquele X vai atender até o final da vida dele a aposentadoria. Meu pai é assim, funcionário público. E ele é muito feliz. Meus irmãos são felizes, extremamente felizes. E tá tudo bem. Porém, para o meu provisionamento, para aquilo que eu escolhi ter na minha vida, aquele CLT não cabia. Não cabia. Eu queria dar uma condição boa para minha filha, junto com a minha esposa, ter um consultório, viajar, comer bem, viver bem. Ter tempo. Importantíssimo. Aí vem uma outra virada de chave. Como que eu consigo ter tempo e sendo PJ? É só cobrar mais. Aí é só cobrar mais. Dar mais valor à tua hora de trabalho.
Eu nunca fiz nenhum curso. Eu aprendi tudo na pancada. Nunca fiz nenhum curso de administração. E eu acho que o dentista é um péssimo administrador. Sim. Péssimo Mas administrador. Mas teve formação para isso também, né? E alguns falam que deveria ter pelo menos 6 meses de ADM, 6 meses de direito na formação, e eu concordo, de todos os cursos. Não só da área da saúde, mas como de todos. Mas o dentista, ele é um péssimo administrador. Um péssimo. Ele não sabe que comprar no cartão de crédito parcelado em 10 vezes, você já atendeu o paciente, você está pagando o material ainda. Você compra uma caixa com 24 fios de sutura hoje. Parcela em 3 vezes. Fez 24 cirurgias em um mês, você vai ficar mais 2 meses pagando. É igual comprar viagem em 10 vezes, viajar no 6º mês e ainda ficar 6 meses pagando a viagem depois. Você entende que o... Perfeita analogia. Assim, eu acho que não encaixa, isso não encaixa. Né? Teu provisionamento está errado. Nós somos péssimos administradores. Péssimos. Enquanto consultório, que a lei fala que são até 2 cadeiras, eu acho que você aguenta. Acho que o dentista aguenta. Passou de 2 cadeiras, virou clínica, meu amigo, esquece. Tenha um administrador, tenha um gerente. Senão... Não vai funcionar. Senão o tempo que você não tinha lá no ICS, você não ia ter. Não vai. Exatamente isso. Perfeito. Então, acho que a gente tem que ter bom senso, tem que ter responsabilidade nesse sentido. Porque senão, vai chegar um dado momento que você vai achar que aquele teu lucro é lucro real e não é, né? É um bolo. E que no fim das contas você tem um líquido muito pequeno. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Que o lucro é totalmente diferente do teu caixa. Exatamente. Perfeito. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que perfeito. A linha é mais ou menos essa. É isso mesmo. Você é um cara que você queria tempo, né? Mas hoje você tá na tua clínica, você opera, você dá aula, você tem curso, você tem a mini residência, você achou tempo para tudo isso. E ainda tá aqui. Como que você construiu essa parte de cursos e como que você foi trilhando esse caminho aí? Vamos lá, me formei em 2005, dezembro de 2005, fiz uma especialização até 2007, começo de 2008, e daí eu queria trabalhar. Eu não via a hora de pegar todo aquele tempo que eu tinha e literalmente trabalhar. E esqueci realmente dos estudos. Eu falei, não quero saber de nem congresso. Eu não colocava meu pé em congresso. E eu trabalhei consultório e toquei minha vida dentro do consultório. Chegou um dado momento que eu comecei a comprar biomaterial, mas eu não sabia o que eu estava comprando. Eu estava comprando porque fulano falou que tinha que comprar. Eu falei, opa, tem alguma coisa muito de errado nisso. Muito de errado nisso. Aí eu já tinha criado aquela minha habilidade de conversa, de falar, perdido a vergonha já tinha ficado no esquecimento, né? E eu falei, não, eu preciso voltar para a universidade, preciso fazer alguma coisa, um curso final de semana, o que for, eu preciso voltar. Em 2013 eu comecei a fazer educação continuada na Universidade Positivo, no mestrado e na especialização de implantodontia. Daí eu comecei a olhar aquilo e tal, e as pessoas perguntando e eu respondendo com aquela minha experiência clínica. Não tinha mestrado, não tinha nada. Eu falei, pô, e esse tal de mestrado? Conversei com minha cunhada, conversei com meus pais, tal, troquei uma ideia, não, vou fazer mestrado. Vamos lá. Fiz mestrado, e daí ali eu me encontrei na oratória. Ali eu tomei gosto por falar. Se você falasse pra mim que a gente tinha umas 5 horas pra falar aqui, eu acho que eu falava 5 horas, assim, porque eu gosto de falar. Eu acho que... E isso eu adquiri naquele momento do mestrado. Ali foi um momento que eu falei assim, pô, me encontrei em falar para um público. Seja o público uma pessoa, 5 pessoas. E no mestrado te dá isso. Para alguns sim, para outros não. Te força. Te força porque o mestrado ensina você a dar aula. Né? Tá. E o doutorado é você ser pesquisador. Então são 2 coisas diferentes. E daí eu peguei gosto e logo que eu saí do mestrado eu entrei num processo de dar aula em universidade, dei aula algum tempo em universidade e daquilo dali virou uma bola de neve. Nós temos a permissão para dar cursos livres na odontologia, né? O CFO é muito claro com relação a isso. Comecei a criar curso livre junto com a Ju, com a minha esposa, e daqui a pouco veio um convite de um cara que é administrador, que se formou nisso, um cara genial, assim, um gaúcho, Eduardo Kimek é o nome desse cara, que trabalha numa rede de escolas do Brasil, e ele me convidou para dar um curso livre. Tá bom, vamos lá, de lipoaspiração cérvico-facial, em Santa Catarina. Fui.
eu gosto de pegar a casa em ordem e entregar a casa em ordem. Eu lembro que o curso terminou num sábado, 11 horas da noite. Os alunos foram embora e deixaram aquela clínica de pernas pro ar. Eu peguei cadeira por cadeira, mocho por mocho, bancada por bancada e organizei tudo. Eu falei, eu não vou entregar uma clínica dessa na primeira vez que eu venho aqui, nem na segunda, nem na 20ª, nem na 1000ª. Eu não vou entregar uma clínica como essa. E deixei tudo no brinco, como eu faço com a minha casa, como eu faço com o meu quarto, como eu faço com o meu consultório, né? E entreguei daquele jeito. 6 meses depois, 6, 7 meses depois, eu tava no Rio de Janeiro com a minha esposa, aproveitando um final de semana lá. Ele me liga e fala, doutor, tem um convite para te fazer. Eu falo, faço. Quer ser coordenador num curso de especialização, assim, sabe? Me conta um pouquinho mais, né? Vamos conversar a respeito disso e a gente pode ver. Bom, nada na vida se faz sozinho. Isso é uma regra, né? Nada, absolutamente nada. Sim. Nada. Não tem algo na vida que você consiga fazer sozinho. Né? Essa é uma máxima da vida. Conversei tratativas e daí caminhei para um curso de especialização com uma equipe. Aí eu vou elencar a equipe. Juliana, minha esposa, na harmonização orofacial, porque a gente chama de dupla certificação, mas é só para não ficar esse erro, esse ato falho, né? Dupla certificação não significa que é um curso com 2 especializações. E sim, 2 especializações que correm na mesma semana. Então, isso é uma dupla certificação. O aluno compra 2 certificações. É isso, tá? Só para ficar bem claro. E minha esposa, junto comigo, na ROF, e mais 2 professoras, professora Ana Zerek e professora Jordana. E na Bucomaxilo, um time aí que você deve conhecer. Ede Jefferson de Canoinhas. Sim. Professor Marcelo Schitz de Florianópolis. Gabriel Max de Balneário Camboriú e André Eduardo Lemos de Prudentópolis. Uns cara elegantes. Esses caras são elegantes. Posso falar com eles que eles não têm tempo ruim, assim. Todos são pais, todos são casados, todos são muito, muito honestos, idôneos, praticam uma odontologia, assim, que eu posso dizer, assim, primorosa, sabe? Não tem, assim, não. E eles, na sua individualidade, eles são espetaculares, assim como minha esposa, Ana Zerek, enfim. A minha busca era por ter um time, né, que trabalhasse junto, mesmo porque, como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Meu pai me ensinou isso porque meu pai, ele é promotor de justiça de carreira, mas ele por 25 anos ele atuou na administração do Ministério Público do Estado do Paraná, como subprocurador-geral para assuntos administrativos. E muita coisa aprendi com meu pai. Mas muita, de administração. Se você me fez uma pergunta agora há pouco, você estudou ADM, alguma coisa de gestão? Não, mas eu acho que talvez eu tenha estudado com a vida, com o meu pai me ensinando o dia a dia dele. A fruta não cai longe do pé também. Eu acho que talvez seja isso. E ele me ensinou coisa demais, assim. Putz, é muito legal. Ter um pai que te ensina, que te apoia. E que ainda anda de moto, cara, de Harley. Então, assim, daí aí fechou o pacote completo. E daí a gente montou esse time, cara, e funcionou muito bem. Mas chega um dado momento, depois de 26 meses, cansa um pouquinho. Viagem para toda semana, todo mês para Santa Catarina. E daí eu falei, não, acho que tá na hora agora de eu ir para Curitiba. Vou ficar na minha cidade, né, e ter esse curso em Curitiba. E hoje, graças a Deus, nós temos aí já mais de 50 alunos com o mesmo modelo, né? Então, a especialização em cirurgia, a especialização em harmonização, que caminham na mesma semana, uma vez ao mês, com dupla certificação, ou individual, ou bucomaxilo apenas, ou a ROF apenas. E a gente já tem turma lotada aí para agosto, já tem aluno matriculado para fevereiro de 2026, então as coisas estão caminhando. Mas, mais uma vez, eu falo assim, não adianta nada, vamos lá, eu vou contratar o professor Luiz, né? E o professor Luiz não trabalhar na mesma linha, não ter a mesma base, não ter o mesmo respeito, não ter a mesma educação. Não adianta nada. Sim. Porque não vai se encontrar com aquele grupo. E os alunos não vão enxergar aquilo como um grupo. Sim. A partir do momento que ocorre uma disputa de egos dentro de uma equipe, aquilo deixa de ser uma equipe. Então, uma regra básica que eu sempre tratei com os meus colegas, professores e amigos é de que o ego não é uma presente.
E você sabe o que eu tô falando. Você trabalha há quanto tempo com placa-parafuso? E dentro da especialidade, bom... há quanto tempo? Você sabe... Você está falando na área da saúde, eu estou falando de 20 anos. Aí, olha aí. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. E esse é um ponto crítico dentro da especialidade. E tem muito, né? Tem muito. Isso eu acho que é um ponto crítico. É um ponto muito crítico. A partir do momento que a pessoa coloca o ego dela na frente da qualidade técnica que ela tem, ela deixa de ter qualidade técnica. Ela deixa de ter respeito. E as pessoas começam a não olhar como ele gostaria que olhassem para ela. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E via de regra, quem tem o ego inflado é altamente qualificado tecnicamente. Sim. Não precisa. Não tem necessidade. Ele já tem tudo que ele precisa ter. Né? Então, enfim. Mas isso é um assunto para outras tantas horas. Mas é um bom assunto também para a gente abordar aqui. É um ótimo... Às vezes, e pior é que às vezes quem tem nem sabe que tem. Justo. É que chega um dado momento que perde um pouquinho da crítica e já não se enxerga mais no espelho, né? Então, isso eu acho muito grave isso. Sim. Então, acho que tem que dar um passo para trás, pensar um pouquinho, refletir, né? E tocar a vida de uma forma um pouquinho mais... O problema é que a vida pune, né? A vida mostra às vezes. Você sabe que meu pai fala um negócio, mas isso é da vida pública. Ele fala que o trabalho tem que ser silencioso. O trabalho deve ser silencioso. Lógico, não cabe muito para quem precisa vender. Mas tem uma parte do trabalho que ela deve ser silenciosa. Sim. Eu fiz, eu isso, eu aquilo. Opa, não. Tira isso um pouquinho. Né? Eu acho que o reconhecimento deve vir do próximo. Você tem que fazer teu trabalho, você tem que ser feliz. Sim. Né? Você tem que ser feliz. E é uma consequência, né? Seja feliz naquilo. Reconhecimento também. Isso, exatamente. E se você... Eu lembro assim, eu tenho um negócio muito legal, que eu vi também em podcast, um cara falando, eu não lembro quem falou isso, de que o teu sucesso, ele vai vir a partir do teu sonho. Eu sonho que um dia eu vá fazer isso, eu sonho que um dia aconteça aquilo, eu sonho... Se algum dia você alcançar pelo menos um desses sonhos que você teve há 10, 15, 20 anos atrás, cara, teu sucesso tá alcançado e tá tudo bem, toca a tua vida. Eu acho isso muito legal. Porque lá atrás eu falava, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero fazer aquilo. Um dia talvez eu seja coordenador de um curso de graduação. E eu fui. Legal pra caramba. Você planejou, a gente vai fazendo, mas é com trabalho, com tempo. Não é assim. Eu falei até no começo, e te apresentando aqui, que você tem uma formação muito sólida na bucomaxia. Você traçou o teu caminho também, viu uma tendência de mercado também com a harmonização facial e o público pedindo por isso. Tanto é que a gente fala com vários bucomaxilos aqui e a maioria procura pela estética e não tão pela função, né? Sim. Você tem essas duas ferramentas na tua mão. E você mostrou um caso, até que você trouxe esse caso e que junta muito bem toda a tua bagagem, né? Como que foi a história desse caso, se o pessoal puder colocar aí na tela? Quando nós conversamos no backstage, né? Você falou, se você quiser levar algum caso, alguma coisa assim. E eu, não, tá bom, né? Te respondi, não, vou pensar aqui e tal. E eu acho que hoje, eu penso que a harmonização orofacial, e eu acho que por isso que eu quis trazer esse caso em específico, ela é a chave para muita coisa, para muita solução. Tá? Eu acho que o cirurgião dentista que segue nessa especialidade, ele tá bem tranquilo. Algum tempo atrás, ainda como speaker de uma marca nacional, de um dos grandes players mundiais aqui de produtos de harmonização, eu fui para São Paulo para fazer um workshop lá. Mas só de palestrar, só de falar. Sim. Aí chegou lá, tinham 60 investidores numa churrascaria para eu falar. Aí eu falei, não, peraí, só um pouquinho. Vocês me chamaram para falar a respeito da linha de produtos. Você imaginou que fosse falar para... O que esses 60 investidores estão aqui fazendo? Não, é que você tem que falar como que eles vão conseguir colocar a harmonização orofacial na clínica deles, que é uma clínica de ortodontia, deu. Vocês estão de sacanagem. Isso, tudo montado, eles já no dia, esquenta, na hora, em São Paulo. Peguei voo, fui lá para fazer isso e voltar no dia seguinte cedo.
Daí eu falei, vocês estão de brincadeira, meus slides estão tudo voltado para dentista, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu, não, peraí, ortodontia, investidor, tá resolvido, deixa comigo, beleza. Maquinei, chegou na hora de falar. Assim, você teve que mudar a tua aula. Mudei completamente na hora. Usei 2 slides. Dos 60 que tinha, usei 2. Eu falei assim, os senhores estão aqui para escutar a fórmula com a qual vocês vão colocar a harmonização e aumentar o ticket médio de vocês nas clínicas que vocês têm. E assim, investidor que eu tô falando assim, era uma franquia de clínica de ortodontia que tinha mais de 600 no Brasil. 600 sedes. 600 franquias. É um negócio absurdo. Então aí você imagina o nível dos investidores que estavam ali, dos 60 que estavam sentando ali. Sim. Todos nós temos os pacientes já. Todo dentista tem o paciente. Todo dentista tem paciente. É só você incluir mais uma especialidade naquele paciente. Sim. Porque ele não vai para você por causa da harmonização facial, inicialmente. Na ortodontia, por exemplo, ele vai para alinhar e nivelar dentes, para você resolver a questão funcional e estética dele. Só que na hora que você finaliza, falta lábio. Oferece 1 ml de preenchedor. Simples. Paciente já temos. Eu já trabalhei 20 anos para ter meus pacientes, eu já tenho eles. Sim. Eu só vou colocar mais uma especialidade dentro da minha prática clínica. E se ele não reter esse paciente, ele vai na clínica do lado. Vai no outro. Sim. Se você não tiver essa especialidade para você apresentar para o teu paciente, ele vai no vizinho. É assim que funciona. A nossa vida aconteceu isso. O bucomaxilo, infelizmente, não abraçou a harmonização orofacial. Sim. Infelizmente, isso foi um pecado. Ok, não tenho que chorar mais. Segue. Busque fazer a especialidade. Busque trabalhar e entender tudo que ela tem de favorável. Vou te falar, a harmonização orofacial ela é incrível. Ela é espetacular. A gente pode fazer muita coisa. E entender também, e que isso fique muito claro, e eu sempre falo isso, de que existe um meio termo, existe o paciente que não vai ser cirúrgico, que com a harmonização orofacial você vai alcançar, seja com próteses definitivas, seja com os outros biomateriais que nós temos para injetar na face de um paciente. Nem todo paciente vai aceitar uma cirurgia. Isso é fato, nós sabemos disso. E você tem que ter na tua vitrine todos os produtos, né? Quantos pacientes aceitam fazer uma cirurgia ortognática? São poucos. Da totalidade que tem a necessidade de fazer? A porcentagem é baixa, nós sabemos disso, infelizmente. E aí tem vários motivos, né? Muito ortodontista compensa, Sim. aquela história, né? Mas quantos, de fato, entram para a cirurgia? São poucos. Opa, mas daí eu tenho prótese definitiva para usar no meu paciente e que eu posso melhorar a condição. Ele não vai ficar perfeito, nenhum paciente fica perfeito, ninguém busca simetria total, ninguém busca perfeição. A gente busca a autoestima do paciente. Sim. Ontem, minha esposa atendeu uma paciente que sofreu um acidente de moto há 15 anos atrás e ela tinha uma cicatriz com perda de massa de tecido em região temporal. Nunca tinham ofertado para ela o uso de um ácido hialurônico naquela região para melhorar o afundamento. Nunca. 15 anos sofrendo. E aí bate que nem esta paciente aqui que a gente está vendo nas imagens. O nome dela é Gisele. Uma pessoa espetacular. Espetacular. Uma família linda. E que ficou desatendida por muito tempo pela falta de habilidade, de conhecimento dos profissionais pelos quais ela passou. E ela não tinha passado por nenhum dentista. Tá. Ela teve uma dificuldade em diagnóstico e uma dificuldade em plano de tratamento. E por acaso ela chegou até mim. Ela era uma paciente sindrômica, PR1B, uma síndrome. Tá? É uma síndrome. É uma síndrome que apresenta os pacientes, no geral, pacientes do sexo feminino, e que vão ter uma lipodistrofia importante em hemiface. Normalmente é mais no lado esquerdo, nesta paciente específico, no lado direito. Essa doença é difícil de ser estudada porque a prevalência dela é muito baixa no mundo. Muito baixa no mundo. Eu tive a oportunidade, e eu não falo isso com amor, eu falo isso por uma questão de trabalho, mas eu tive a oportunidade de ter um contato com uma outra paciente dessa, junto com o Leandro Perussolo, lá em Balneário Camboriú, na especialização na época, lá em Santa Catarina, onde ela também teve, a gente pegou um caso de PR1B também. E é raro, vocês tiveram 2. Raríssimo, pois é.
Assim. Contanto que não é. Eu coloco esse caso, mas são poucos pacientes que tem. É um comprometimento ósseo ou só em tecido? Então, ele começa com um tecido gorduroso, com gordura, depois vai para ligamentos, vai para musculatura e tecido ósseo. É grave. Não à toa, essa paciente a gente teve que combinar tratamentos. Aí entra a buco com a ROF. Olha só que incrível. Olha só que legal. Mas peraí, como que eu vou atender essa paciente como buco e como harmonizador orofacial? Como que eu vou entender o que fazer nela? Só injetáveis aqui, talvez então, não ia... Só para dar um dado, né? Só para um dado importante. Eu não sei quanto custa, vamos lá, quanto custaria um injetável hoje, em média aí, R$1.000 o ml, R$1.100, R$1.200, R$1.500 o ml. Vamos lá, Curitiba. Falando em Curitiba. Nós injetamos aproximadamente de gordura 300 ml na face dela. Faz as contas. E se eu não soubesse que dá para usar a gordura? O entendimento que eu tenho de lipoenxertia vem da bucomaxilo. Olha só que legal. O entendimento que eu tenho de lipoenxertia vem dos meus estudos da bucomaxilo. Os pontos aonde eu devo injetar e as proporções vêm da harmonização orofacial. Aí tem gente que ainda fala que a buco e a ROF não tem nada a ver. Se eu entender de lipoenxertia e não souber aonde colocar e como colocar, eu não faço um bom tratamento, eu não tenho um bom resultado. A harmonização orofacial ensina análise facial, ensina quantidades, regiões a serem injetadas, planos a serem injetados. Ela ensina tudo. Ela esmiucia isso. Muito. Detalha. Ponto por ponto, região anatômica por região anatômica. De toda a face e pescoço. Você juntou com o que você já tinha. Isso. Isso. Esse talvez tenha sido o caso que eu falo assim, ó, isso aí é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial dependente da harmonização orofacial. Uma regra. E a ROF dependente da buco. Esse um caso. Né, onde nós usamos daí uma prótese em região de ângulo de mandíbula e a lipoenxertia de face. Caramba, e esse é um comprometimento? Eu acho que tem outra imagem aí. Tem a foto intermédia. Aí, ó. Caramba. E daí você imagina essa paciente 15 anos desatendida. Eu chorei junto com ela, né? Porque não tem como, né? Você vê o sofrimento dela, você acompanha o sofrimento. Milhões de consultas, milhões de conversas, bate-papos. Meu celular sempre de prontidão para tirar as dúvidas dela. A equipe, né? Nós trabalhamos em equipe, eu junto com o Gabriel Marques, dentro do centro cirúrgico com ela. O Gabrielzinho, falei com ele ontem e hoje ainda, queridíssimo. Nós trabalhamos juntos. A gordura foi tirada do abdômen, né? Não fui eu que removi, obviamente, né? Quem estava era minha cunhada, médica, Alexandra Ongarato. Essa cirurgia foi realizada dentro do Hospital da Plástica, onde fica também o Instituto Gris, onde ela trabalha. E lá a gente conseguiu, então, no mesmo passo cirúrgico, remover a gordura do abdômen, que tem uma porção estromal importante, uma gordura boa, rica em células tronco, a gente pode injetar, onde a gente injeta e ela tem uma melhor qualidade, né? Então a gente remove a gordura das regiões que tem mais qualidade e foi manipulada a gordura e a gente injetou na face. E a gente tem este primeiro resultado. Isso depois de quanto tempo de cirurgia? Essa tem 60 dias. E depois nós fizemos mais uma nova intervenção com gordura, novamente. Né, que acho que daí é a última foto. Que a gente deu mais volume ainda. Região temporal, região zigomática, região mandibular também. E também exatamente na região onde ficaria a bola de Bichat, ali na região da bola de Bichat, onde ela perdeu bastante volume, a gente injetou bastante ali. Essa foto tem mais ou menos uns 15 dias de pós-operatório da lipoenxertia. Tem um edema. Da última lipoenxertia. Mas você sai de uma condição extrema. Tinha nada. E você traz beleza para o paciente. O paciente está feliz da vida. Autoestima. Mulher, próximo dos 40 anos de idade. Com aquela face, você acha que ela sofre ou não? E a síndrome, ela estaciona? Não. Ela vai sofrer com isso? Eterna, ela não estaciona. Você fez uma enxertia de gordura aqui. Gordura. Sim. Deu volume
Não, muito importante. Incrível, né? A gente passou dos 300 ml de gordura no volume total, né, enxertado. Óbvio que a gente perde isso, né? Não é Vai toda a absorver. gordura. Absorve. Nos próximos 2 a 3 anos, a gente vai perder em torno de 65% a 70% dessa gordura. Mas traz qualidade de vida. E ela pode repetir essa lipoenxertia de forma seriada. Tudo bem isso? Tudo bem. Não há problema. Não há problema. Que baita caso. Assim, ó. Acima de tudo é o desafio, sabe? Eu acho que é o desafio de você ter uma paciente desassistida que chega às tuas mãos e você fala assim, e daí? Eu assumo, eu faço, ou eu digo para ela que é difícil. Sim. Né? Eu tinha sorte. Sabe o que ela me pediu? Um antes e depois de um caso que eu já havia feito. Aí era o caso de Santa Catarina. Caramba. Aquilo ali foi crucial. Aí, antes e depois. Importante falar isso, né? Quem que permitiu antes e depois na odontologia? Quem que permitiu eu mostrar um antes e depois? A ROF, resolução 198. A harmonização orofacial. Não tinha isso anteriormente, não né? tinha. Nem podia O código de ética postar. mudou, nosso código de ética mudou. E olha que incrível, você pode mostrar olha como funcionou isso. E a gente não tá falando aqui só de marketing, de propaganda, a gente tá falando de benefício a informação chegar para o paciente. Não, ela estava no consultório da minha frente, ela não estava na rede social. Ela estava no consultório da minha frente. Ela perguntou, você tem um caso de antes e depois? Eu tenho. Pum. Cara, que presente que você ganha, né? Daí, pra mim foi ótimo, foi espetacular. Muito legal. E como as coisas acontecem, né? Um caso raríssimo que caiu para você, e aí um segundo o raio caiu no mesmo lugar. E que a nossa equipe, volto a dizer, Tava preparada também, né? Equipe estava preparada para dar aquele atendimento. Porque tinha o entendimento dos dois lados, tinha as duas bases. Né? Sim. Tinha as duas bases. Quantas cirurgias ortognáticas não devem ser finalizadas com hormonização? Quantas? Refinada, né? Você perde ângulo, tem... Muita. Você pode melhorar. Assim, veja, volto a dizer, ninguém busca perfeição. Não, isso não acontece. É meio. Porém, a gente pode melhorar. E querendo ou não, é uma forma de refinar. E da mesma forma que você falou para os ortodontistas lá, se ele não faz com o buco, ele está indo na sala do lado, no mesmo prédio, ele só desce a escada e vai fazer um lábio. E é uma forma de reter o paciente também, né? Você tem que atender ainda hoje, né? Eu tenho uma cirurgia estética de face daqui a pouco. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá. Mas deixa eu te perguntar, cara. Eu te sigo há algum tempo. E eu vi que você fez uma postagem um tempo atrás, que você estava do lado do teu avô. E teu avô... Falecido, né? Me identifico porque eu perdi meu avô recente. Uhum. Ele não viu o tamanho que você se tornou e onde você chegou. Cara, o meu avô, ele foi meu pai. Você me pegou agora, hein? Desculpa, cara. Não, tá tudo bem, você me pegou. O meu avô foi meu pai, assim. Eu lembro que tudo que ele podia fazer, mais do que a perna dele permitia, ele fazia. E eu acho que ele tá aqui, assim, sabe? Eu não perdi ele, assim, ele continua do meu lado. Recentemente, perdi minha avó também, há um ano atrás. E são os meus avós por parte de pai, que é filho único, meu pai é filho único. E eu acho que a presença dele, assim, ele é deles, né? E meu avô por parte de mãe também, é constante, eles continuam cuidando da gente, teu avô continua cuidando de você, tenha certeza disso, assim. E eu sempre falo assim, uma vez eu estava numa sala, onde meu pai estava, numa reunião, no trabalho dele, né, que eu falei pra você, e um dia perguntaram assim, quem que você é? Perguntaram, né, porque eu tava ali na mesa, tipo, um a mais na mesa lá, quem que é você? Eu falei assim, eu sou neto do meu avô e filho do meu pai. Então assim, eu sou mais um, né, e o que importa são aqueles que nos mostraram o caminho certo. Meu avô foi uma figura pública, foi um homem público por muitos anos. A vida dele foi no serviço público, assim como no meu pai, e eu sempre tive eles como um guia, assim, como um traço, assim, um caminho, né, uma estrada certa a ser seguida. Eu tenho certeza que os meus irmãos fizeram a mesma coisa. E eu espero que algum dia a minha filha tenha essa mesma percepção minha, da minha esposa. Eu tenho certeza que ela vai... Vou trabalhar e vou viver os meus dias
para que um dia, acho que talvez ela pense da mesma forma, assim. Meu avô é um cara, ele é um sujeito espetacular, assim. Uma coisa que ele falava assim, olha, não existe bola perdida. Para ele nunca existiu bola perdida, assim. Nunca, 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 nunca. Ele sempre ajudou a todos, assim. É coisa incrível, assim. Por onde eu ando, que eu falo, teu avô, teu pai, não sei, é sempre assim. Isso é muito legal. Para mim isso é muito bom. Mas é para mim, sabe? Esse é meu, sim. E eu levo isso comigo. Tá orgulhoso onde ele estiver. É, com certeza. Com certeza. Cara, que baita conversa. Valeu. Obrigado por se emocionar aqui, cara. Isso explica muito. A gente já conversou uma vez, e não sei se você vai lembrar. Lembra que a gente já discutiu uma vez? Já, eu sei. E você, grandiosamente, você falou comigo assim, Luiz, vem aqui, cara. Vem aqui tomar um café. Eu falei, cara, eu achando que esse cara era marrento, que era o cara se achava, e o cara super gente boa, o pai que eu te acompanho, cuidado que você tem com a tua filha, com a Laurinha, o marido, com a Juliana. E isso explica muito do teu sucesso, do que você tem crescido, e eu tenho uma honra muito grande de estar aqui, de você agradeço por você ter aberto de novo a porta para mim. Que novamente. Isso, pelo amor de Deus. E a conversa ter sido normal, com uma maturidade, com uma grandiosidade que você demonstrou naquele momento. E eu posso te agradecer de novo aqui, e fico honrado de você estar aqui, dividindo a tua história, dividindo a tua emoção comigo aqui. E espero que você venha mais vezes aqui. Eu agradeço demais da conta. Não só você, acho que você tem uma equipe gigantesca por trás também. E esses dias eu te parabenizei pela tua equipe, porque nessa cirurgia aqui, ó, eu mandei uma mensagem para você, ó, tua equipe tá alinhadíssima e eu tenho certeza que tem muito dedo teu nisso. Então, no que eu puder ajudar, eu não sei se eu posso, mas no que eu puder eu sempre vou estar à disposição. Não só eu, mas tenho certeza que a minha equipe, a escola onde eu dou curso, enfim, você sabe, você sempre coloca o pé lá e a gente sabe disso. E, cara, obrigado por esse presente aí, essa conversa e relembrar tudo que eu já vivi e do que eu ainda quero viver, porque isso aqui, mais uma vez, só me faz querer mais, né? Então, isso aqui pra mim é um baita presente pra uma segunda-feira, pra uma terça-feira. Muito obrigado. E valeu. Obrigadão, cara. Obrigadão, de coração. Baita conversa, marcante pra mim, marcante na história do Na Face Pod. A gente vai falar muito sobre isso aí. Valeu. Obrigado. Pra quem ficou até agora, tirar o fôlego esse final aqui, deixa eu me recompor, mas eu agradeço você que ficou até o final, agradeço a todos os patrocinadores, MaxFix, Neo Custom, Ortoface, Não Complica, tem o QR Code das empresas aqui, que você possa acessar o catálogo, o site, então estão todos aqui conosco, eu agradeço, sem eles isso não estaria acontecendo, e que essa mensagem possa chegar para pessoas que se identificarem com o caso dessa paciente do Dr. Frederico aqui, que ele mostrou um caso, uma síndrome gravíssima, mas que possa ter casos talvez mais simples, mas que para você é pesadíssimo e tem solução. Que aqui a gente possa ser um ponto de conexão. Muito obrigado a toda a equipe, valeu, Gesi, mais uma vez. Fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo episódio. Até mais.